Fala galera, tudo bem? Eu sou a Grazi Galvão, muitos me conhecem por Gal Galvão. Estou aqui com mais um vídeo para compartilhar com vocês sobre o meu devocional, sobre as coisas acontecendo no Brasil. Acho que todo mundo, 2019, eu acho que foi uma tribulação por muita gente, muitas coisas ruins aconteceu. Ficamos muito tristes com as mortes das pessoas que aconteceu esse ano de 2019, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que está acontecendo no mundo e essa guerra no mundo espiritual que está acontecendo. Então eu comecei a analisar a visão de Deus, o que Ele quer abrir os nossos olhos, o que Deus quer falar em nosso coração. E eu comecei estudar sobre intercessão, sobre pela sua nação, sobre a sua cidade, sobre a tua família. E quem é intercessor sabe o que estou falando, que fica muito sensível quando você está orando. Deus começa a trazer uma sabedoria. E eu quero falar sobre Daniel. No livro de Daniel 11, vai falar sobre que ele estava numa guerra, né? E Daniel, ele viu o seu povo totalmente se perdendo, totalmente como posso dizer a palavra? O mundo estava acabando ali, o mundo estava sendo destruído, o mundo está sendo também derrotado pelo rei da Pérsia. E ali Daniel começou a jejuar 21 dias, ele começou a entrar nas brechas das pessoas, ele começou a confessar o pecado dele, ele começou a confessar o pecado do povo. E eu fiquei pensando, todo mundo tá falando, Jesus tá voltando, Jesus tá mostrando um sinal já, a volta de Jesus. A gente não sabe o dia que Jesus vem, a gente não temos ideia que hora que ele vem e o dia, o ano, mas nós sabemos que ele vai voltar, buscar a tua noiva, buscar os teus filhos, aqueles que está escrito no livro da vida. E então eu comecei a estudar sobre isso. Eu quero falar um pouco do meu devocional sobre essa guerra no mundo espiritual. Tá tendo. A palavra diz lá em Efésios 1:3: Bendito seja o Senhor, Pai nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Deus está falando que nós somos abençoados e nós temos autoridade no mundo espiritual para orar pelas pessoas. Talvez Jesus não veio ainda, porque Jesus está querendo que nós, igreja, se une com o só corpo de Cristo, se arrepende dos pecados, não só os nossos pecados, mas o pecado das pessoas ímpias, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que não têm entendimento quem é Deus. E Daniel, ele viu isso, ele foi um intercessor de Jerusalém. Daniel foi um intercessor da sua cidade, da sua nação. E ali Daniel começou a expressar a dor dele, porque quando você vê um pecador sofrendo, você tem que orar por ele, não julgar ele, sabe? E a igreja, ela é assim, a igreja, quando ela é curada, quando ela é restaurada, quando ela é uma nova criatura em Cristo, ela não fica perdendo tempo com coisinhas tolas. Ela começa a ajudar os necessitados. Isso é igreja. E Daniel, ele apresenta isso para nós. Daniel, então, ele começa a entrar em jejum e começa a orar pela cidade, pela nação dele. E quando Daniel, ele começa a orar, o anjo Gabriel chegou até ele e falou assim: Daniel, desde a primeira vez que você orou, eu ouvi a sua oração, Deus ouviu a tua oração, os anjos ouviram a tua oração. Só que quando você orou, nós fomos impedidos que chegasse a bênção pelo rei da Pérsia. O que quer dizer? No mundo espiritual existe 3 céus. Os céus que a gente enxergamos, que é a nuvem, a nuvem branca, o céu azul. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu celestial, onde ficam os anjos, onde fica o demônio, onde fica a briga entre a treva e a luz. E o terceiro céu, onde fica Deus,
porque ninguém chega até lá, ninguém chega até Deus. Mas quando nós oramos, a nossa oração ela é poderosa, ela atravessa o terceiro céu. E quando às vezes quando você ora e você vê que está demorando a chegar a sua oração, não desista da sua oração, porque quando passa o segundo céu, existe uma guerra no mundo espiritual. E quando esse anjo Gabriel chega em Daniel e fala assim, Daniel, nós fomos impedidos que chegasse a tua oração. Então Daniel ele continuou orando. Isso foi desde a primeira oração, o anjo já tinha escutado a voz dele. Então na última oração, que era 21 dias, Deus, aqui fala em Daniel 12, que Daniel ele viu Jesus, ele viu o céu aberto, ele viu Jesus, ele viu... Então Jesus mandou o anjo Miguel, mas um anjo de guerra, para trazer a oração de Daniel. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está orando, quando você está intercedendo pelas pessoas, não desista das pessoas até que chega a bênção, sabe? E nós, como nós temos esse entendimento que há guerra no mundo espiritual, nós passaremos por luta, nós passaremos por humilhação, nós seremos zoados, nós seremos discriminados. Só que Deus, se até agora Ele não trouxe de volta Jesus para resgatar a igreja, porque Deus quer trabalhar no corpo de Cristo, para que vidas lá fora venham a ser alcançadas, para que todos sejam salvos. E eu quero ler uma coisa com vocês aqui sobre Daniel 12, para você ter mais um entendimento daquilo que eu estou falando. Fala assim, que o fim dos tempos, isso é Jesus falando com Daniel e junto com Miguel. Jesus fala assim, naquela ocasião Miguel, grande príncipe, protege o seu povo. Ele se levantará, verá um tempo de angústia que nunca houve do início das nações até então. Mas naquela ocasião do seu povo, todos aquele cujo nome que está escrito no livro da vida, esse será salvo, esse será liberto. Multidões que estavam no pó, que já morreu, vão acordar para viver a vida eterna com Deus. Mas aqueles que não creem nisso, que estão em trevas, que não creem na salvação, que não creem na volta de Jesus, esses serão desprezados eterno. Aqueles que são sábios verão os céus, e muitos da justiça serão a estrela para sempre. Mas você, Daniel, fecha o selo dessa palavra, desse livro, até o fim. Muitos buscarão você, muitos vão querer entender sobre a salvação. Sabe, aqui está falando que Daniel continua orando, continua firme. No final, ele vai dizer assim, que Jesus, ele vai estender a mão direita e a mão esquerda. A esquerda são aqueles que não teve um entendimento, que não quis saber de salvação, que não quis saber de ter uma vida certa com Deus, de arrependimento. Esses serão, que está escrito aqui, passarão vergonha, serão desprezados eternamente. E a mão direita serão aqueles que entenderam a salvação, que sofreram humilhação. Aqui vai falar em Daniel 11, 13 fala, muitos serão humilhados, muitos serão desprezados, muitos vão sofrer angustiado, porque o inimigo ele não quer que você seja salvo, o inimigo não quer que você seja liberto dos seus pecados, das suas prisões, dos seus traumas, dos seus medos. Então ele vai fazer de tudo para que você não seja salvo. Então, mas quando você tem essa certeza em Cristo dentro de você, você vai lutar até o fim. E ali fala aqui no final de Daniel 12, fala assim, que na mão direita Jesus vai escolher os que aceitaram Ele como único Senhor Salvador, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, será salvo. E também fala assim, haverá tempos e tempos, e no meio do tempo, meu povo santo finalmente será salvo, será totalmente passar a eternidade com Ele. E aí vai falar assim, Daniel falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Daniel fala para ele, não estou entendendo. Então Deus começou a falar, Daniel, continua firme, continua no seu caminho, continua me buscando, continua sendo um intercessor da sua nação, continua sendo um intercessor da sua casa, continua buscando, porque quando eu voltar,
eu vou vir buscar a noiva de Cristo, eu vou buscar aqueles que teve um entendimento da salvação, aquele que teve entendimento, que teve fé e creu que eu voltarei. Então isso que Jesus está falando para Daniel, e fala assim, olha, Daniel 12 fala, siga o seu caminho, Daniel, pois a palavra estão seladas, lacradas até o fim. Muitos serão purificados, serão alvejados, refinados, mas os ímpios vão continuar sendo ímpio, vão continuar em pecado, porque eles não quisem salvação. Mas os sábios, sim, aqueles que teve fé, sim, serão salvos. E continua se dizendo assim, todo o seu sacrifício, Daniel, de oração, Deus o honrou com isso. Então, está escrito assim, feliz é aquele que esperou e alcançou até o fim. E os seus caminhos serão salvos. E a sua herança estão chegando. Ou seja, tudo que você passou, tudo que você determinou e teve fé, cara, continua. Continua orando para a tua família. Continua orando pelas pessoas. Você que é igreja, você que tem esse entendimento, não desista das pessoas. Eu fui alcançada pela igreja, eu fui alcançada pelas pessoas. Quando eu cheguei na igreja, eu achei que eu seria mais uma, eu achei que eu seria tipo uma pessoa que ia ficar no banco, só ir de culto de domingo, mas não, quando eu tive essa revelação quem é Deus, quando Deus me libertou da escravidão do pecado, do mundo que eu levava, eu entendi o que é salvação, eu entendi o que é o amor de Cristo, sabe? Daniel, ele jejuou 21 dias pela família, pela nação. Ele não orou só pro seu pecado, ele orou pelo pecado da nação. Então, o que eu entendo? Quando você entra em jejum, você não pode ser mais um hipócrita, você não pode ser mais um religioso, você não pode ser ignorante, orar só para você. Você tem que orar pela igreja, você tem que orar pelos pastores, orar pelos líderes, você tem que orar pela tua família, não desistir deles. Eu aprendi muito isso no jejum de Daniel, eu aprendi muito nessa oração de igreja, ser unidade. Faz uma lista, cara. Não faz mais uma lista só para você, o que você quer para você. Faz uma lista pela nação, pelos governantes, pelo presidente, pelas pessoas, porque o mundo está sendo muito ferido. O mundo está sendo muito frio. O mundo, cada vez mais as pessoas estão se esfriando, a gente que é cristão é muito perseguido, a gente é muito zombado, as pessoas não crê, as pessoas, ficam zombando, porque eles não têm entendimento, eles não têm entendimento quem é Cristo. Eu já passei por isso, já fui essa pessoa também, que não acreditava nessas coisas. Mas até quando eu tive uma revelação quem era Cristo, quem era Deus na minha vida me transformou. E aqui fala que o fim dos tempos é isso, sabe? A gente viu que agora 2019, tantas coisas ruins aconteceu. É muito triste isso. Mas aí, se a igreja não acordar, se a igreja não se pôr uma posição no mundo espiritual, orar, as coisas vão acontecer e vão piorar. Jesus não veio até ainda buscar a igreja, porque ele viu que pessoas ainda estão perecendo. Pessoas ainda estão morrendo, pessoas estão ainda nas drogas, pessoas estão ainda prostituindo. E você, como igreja, o que você está fazendo a favor de Deus, sabe? Não, para de ser hipócrita. Começa a entender o que é ser noiva de Cristo, sabe? Quando Deus começou a falar comigo sobre batalha espiritual, sobre a guerra, eu comecei a ver a vida de Daniel. Ao final de Daniel 12, eu vi que o fim dos tempos é esse. Aqueles que têm um entendimento, que passaram por humilhação, que passaram por um processo de cura da alma, restauração, esses vão permanecer até o fim. Esses não vão olhar para o passado como não tem mais jeito, cara. Não existe para Deus isso. Quando você crê em Deus, quando você crê que Ele é o único Senhor e Salvador na sua vida, que todas tribulações que você está vindo por perseguição, deserto, isso faz parte. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a isso. Mas nossa vida não é aqui. Nossa vida é estar com Cristo, é estar com Deus. E isso eu creio, eu tenho muito fé para isso. Eu creio que você está assistindo isso também, você vai crer nisso, sabe? Pede perdão para Deus.
Começa a entrar nas brechas das pessoas. Começa a entrar na intercessão pela igreja, para que a igreja não seja uma igreja morta, uma igreja religiosa, mas sim uma igreja que entende o que é corpo de Cristo. O mundo espiritual existe, você crendo ou não, existe. Mas aquele que tem esse entendimento começa a fazer isso. Eu creio que esse vídeo vai ajudar você a ver o coração de Deus. Deus está ainda à procura dos seus filhos que estão perdidos, dos doadores, as pessoas que adoram a Ele em espírito e em verdade. E se você crê nisso, compartilhe esse vídeo com as pessoas, que continua persistir, ajudar os necessitados, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar a igreja, ajudar as pessoas que estão lá fora perdidas, porque isso é corpo de Cristo. Eu fui alcançado pelo amor de Cristo, eu fui alcançado pela igreja, a igreja me recebeu, a igreja me ajudou, então eu quero retribuir isso em outras vidas. Então que esse vídeo possa ajudar, amém? Um beijo no seu coração, compartilhe esse vídeo, dá o seu link, dá o seu comentário, fica à vontade, é nóis.